Após vídeos publicados nas redes sociais de Jair Bolsonaro e apoiadores serem retirados do ar, o governo federal prepara um decreto para impedir que empresas responsáveis pelas plataformas apaguem as publicações. Mesmo com parecer favorável da Advocacia Geral da União, especialistas na área afirmam que a medida é ilegal e contrária ao Marco Civil da Internet. A reportagem é de Larissa Borer. Depois de ter uma série de publicações apagadas das redes sociais por propagar informação falsa, violando regras de empresas como Google e Facebook, o presidente Jair Bolsonaro prepara decreto para proibir que as plataformas apaguem publicações ou retirem contas de usuários. O texto foi elaborado nas últimas semanas pela Secretaria de Cultura e encaminhado ao Palácio do Planalto e a outros ministérios. A Advocacia Geral da União é favorável. Flávia Lefebvre, advogada do coletivo Brasil de Comunicação Social, o Intervozes, avalia que a medida é ilegal. Segundo a advogada, o que pode ser feito pelo presidente da República é regulamentar via decreto o Marco Civil da Internet. Porém, o que Bolsonaro quer fazer é uma mudança radical, tornando essa legislação irregular. Primeiro, ele diz que o objetivo dessa proposta de decreto seria alterar o decreto 8.711 de 2016, que é o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet. Ocorre que, quando a gente lê o texto, da proposta de decreto, a gente conclui facilmente que a proposta não está alterando o decreto. Ele está alterando o Marco Civil da Internet, o que é uma distorção legislativa, inconstitucional, porque uma lei só pode ser alterada por uma outra lei, E o que o presidente Bolsonaro está promovendo é utilizando o decreto presidencial, que de fato é um ato administrativo e que está previsto na Constituição, quando fala que o presidente da República pode editar decretos para regulamentar a lei. Ocorre que ele não está regulamentando o Marco Civil da Internet. A proposta se propõe a fazer uma mudança radical no Marco Civil da Internet e que jamais poderia se dar por via de decreto presidencial. Segundo o texto, as empresas de mídias sociais só poderão agir por determinação da Justiça ou para tirar perfis falsos automatizados ou sem uso. O bloqueio de conteúdo sem decisão da Justiça só poderá acontecer em casos específicos, como nudez, apologia ao crime, apoio a organizações criminosas ou terroristas, violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e incitação de atos de ameaça ou violência. O professor Laurindo Lalo Leal, que integra o Conselho Deliberativo da AB, Associação Brasileira de Imprensa, e é diretor do Centro de Estudos Barão de Tararé, comenta que o decreto pretendido por Bolsonaro torna mais fácil a proliferação de informações falsas e mensagens de ódio. Então o governo agora tenta, através de um decreto, atropelar algo que já vem sendo costurado, trabalhado com muito empenho por amplos setores da sociedade para enfrentar esse problema das fake news, das mensagens de ódio, sem atingir e sem interromper e sem prejudicar a liberdade de expressão que deve ser defendida sob qualquer ângulo, menos quando essa liberdade de expressão é usada contra a sociedade, contra os valores humanos que devem, nesse caso, prevalecer acima da tal liberdade de expressão. Em plena pandemia e com este decreto, as publicações com desinformações do governo Bolsonaro sobre o uso de medicamentos que não têm comprovação científica no combate ao coronavírus circulariam livremente, destaca Tiago Paixão, ativista digital em defesa da internet como direito fundamental e integrante do Instituto Bem-Estar Brasil. Dentro do contexto de pandemia, o combate a fake news ganha outro patamar, no sentido de combater o uso de medicamentos não comprovados cientificamente, de negacionismo científico. E quando as redes sociais elas são impedidas de fazer esse combate, a sociedade acaba sendo muito prejudicada, inclusive na perda de vidas,
Por isso, qualquer instrumento legal que impeça esse combate, que impeça a explosão de conteúdos que são verificados como fake news por essas agências, não pode ser aceitável. Laurindo Leal, diretor do Centro de Estudos Barão de Tararé, alerta que o possível decreto de Bolsonaro pode ser uma forma de preparar o terreno para as eleições do ano que vem. Primeiro é para a sustentação do governo, né? Mas é claro que como nós vamos entrar em 2022 num ano eleitoral, nós estamos num ano pré-eleitoral, claro que deve estar no radar deles a ideia de que as fake news e os ataques e as mensagens de ódio são fundamentais para a eleição deles. Elas foram fundamentais, foram muito importantes na eleição de 2018. Eles podem estar pensando na necessidade de repetir em 2022 aquilo que fizeram em 2018. E se as plataformas continuarem fazendo as restrições, expurgando as mensagens de ódio, isso pode diminuir muito, né, a influência dessas mensagens nas eleições de 2022. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.